Gente, vamos falar sobre imposto de renda, falar aqui sobre o Brasil, porque hoje o presidente Lula, ele acabou fazendo o anúncio oficial, né, sobre a isenção do imposto de renda. Sancionou, né, o documento sobre o imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A medida também define alíquotas reduzidas para rendimentos de até R$ 7.350 por mês e deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros a partir de 2026. O presidente Lula validou a isenção do imposto de renda, portanto, e a alíquota do imposto de renda reduzida vai ser gradual. Vamos entender melhor com o Felipe Salto, colunista do UOL, que está aqui conosco. Salto, boa noite para você. Bom, o impacto dessa medida esperada, né, por essas pessoas que vão ser beneficiadas e pelo próprio governo, né, que esperava pelo anúncio oficial, pela sanção dessa medida. Uma boa noite para você. Boa noite, Diego, Daniela e Sakamoto. Prazer estar aqui com vocês. A medida confirmou, né, a sanção confirmou que já tínhamos analisado aí quando foi aprovada pelo Congresso a reforma do imposto de renda. Basicamente, ela tem dois pilares, né? O primeiro, que é aumentar a faixa de isenção, criar também uma faixa de transição entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Nessa faixa de transição, o desconto vai ser progressivo, digamos assim, ele se altera de acordo com a renda mais baixa ou mais alta, né? Entre 5 e 7.350. E o custo disso, segundo o governo, é de 31 bilhões de reais. A nossa conta aqui na Warren é parecida. E o ganho, a compensação, ela decorre da mudança na tributação dos mais ricos, Diego. E essa tributação dos mais ricos também tem um critério, uma escadinha, né? Ela chega até 10% no máximo de alíquota efetiva mínima, que não é um conceito que as pessoas estão familiarizadas, porque normalmente a gente fala das alíquotas da tabela, né? 27,5%, 15%, etc. Nesse caso, institui-se aí um tributo novo, digamos, ainda que seja uma variação do imposto de renda, que é baseado na alíquota efetiva. Então, a ideia é que os super ricos, eles têm outras fontes de renda que não só salários. Muitas vezes nem tem fontes de renda advindas de salários. Tem muitos dividendos, tem muitas rendas isentas, e aí o tributo mínimo, para quem tem, por exemplo, uma alíquota efetiva de 2,5%, como é o caso aí do topo da pirâmide, vai ter que pagar um adicional de 7,5 pontos percentuais para somar os 10%. Então, no primeiro ano, inclusive, pelas nossas contas, o governo pode até ter um ganho com essa tributação, porque vai ser tudo retido na fonte para depois ajustar em março, abril de 2027, e aí, a partir dos anos seguintes, a conta deve ser próxima do equilíbrio. Exato. Salto, tem umas pautas bombas aí sendo liberadas também, né? O que pode comprometer o caixa do governo. Sim, o Congresso nunca deixa por menos, né? Ficou insatisfeito com a indicação do Messias e vamos lembrar, essa é a minha interpretação, né? Ficou insatisfeito por quê? O Senado, né? Ou lideranças do Senado, digamos. Porque o Messias vai fazer coro ao ministro Flávio Dino lá no Supremo contra as barbaridades das emendas parlamentares. E é isso que preocupa, não é porque não gostam do Messias, que, aliás, é um excelente quadro, né? E aí, qual é a retaliação? Vamos colocar pauta bomba para votar. Já aprovaram, por exemplo, agora, ontem, né, a questão dos agentes comunitários de saúde, o que, a meu ver, é inconstitucional, porque cria-se aí, ou pretende-se criar uma regra de aposentadoria com 50 a 52 anos, uma idade muito baixa, né? Dada a expectativa de vida e a sobrevida atual, calculadas pelo IBGE, e a paridade e a integralidade. Lembrando que essas coisas foram abolidas na reforma de 2019, depois de décadas de discussão, passando por governos de diferentes matizes. E não é só isso, né? Já vem aí a discussão da tarifa zero para transporte coletivo. Então, a criatividade é enorme. Eu tenho dito que o ministro Haddad vai precisar vestir o uniforme de goleiro e proteger bem o gol, porque as ameaças estão sendo bastante
incisivas e contundentes, né? Exato. Dani, hoje Alcolumbre e Mota não foram, né, a essa sanção. Desde ontem esse movimento estava se desenhando. Ontem à noite eu falei com um integrante do Palácio do Planalto, um ministro, e perguntei: Alcolumbre e Mota confirmaram presença no ato de amanhã? Ele disse: ainda não. Houve uma leitura inclusive por parte de apoiadores de Alcolumbre, de que talvez tenha passado da conta, ficado com cara de birra, né? O Congresso deixar de participar de uma foto de um projeto que ele construiu ao lado do governo e que vai beneficiar 15 milhões de pessoas, né? Todo mundo, no mínimo, de saída. Estou vendo aqui que tem muita gente perguntando se quando é que começa a valer. Já em 2026, tá? No imposto de renda do ano que vem, se você ganha até R$5.000, você não paga imposto de renda. E se você ganha até 7.300, veja que a sua alíquota vai cair já a partir do ano que vem. De todo modo, o Congresso se absteve de participar de uma foto que vai ser amplamente explorada na campanha política. E pior, né? As duas casas aprovaram a proposta com unanimidade. Foi um trabalho grande. Não à toa o senador Renan Calheiros, que é desses que se ele pular do prédio, você pode pular atrás porque é um sobrevivente, com certeza vai ter água embaixo, estava lá, discurso debaixo do braço, falou na tribuna, e fez questão de registrar ali, porque sim, vai pedir voto e sabe que na base dele, no Nordeste, mesma base de Hugo Mota, e no Norte, de Davi Alcolumbre, a proposta tem forte apelo eleitoral. Não sei se foi a escolha mais madura ou inteligente nesse momento. Todos gostamos aqui da analogia feita pela Dani para falar sobre o Renan Calheiros. Ô Sakamoto, e aí, o Mota e o Alcolumbre nessa? Desculpa, deu uma falhada. Você pode fazer a pergunta, Diego? Eu ouvi você foi no comentário. Perguntei do Mota e do Alcolumbre. Mota e Alcolumbre nessa fora, né, dessa cerimônia. Bem, antes de mais nada, boa tarde para o Salto, né? Prazer ter você aqui. Olha, ô Diego, eles estão, na verdade, é claro, ao não ir, eles estão dando um recado, né, para o governo, demonstrando insatisfação e tudo isso mais. A questão, eu queria muito saber, né, o quanto, na verdade, o Alcolumbre e o Mota vão seguir com isso, né? Principalmente o Alcolumbre, né? O Mota eu até entendo que ele acaba sendo um joguete de um lado para o outro, sabe? Pressões daqui, pressões ali, e ele vai assumindo comportamentos muitas vezes que depois negam seus comportamentos anteriores, tudo por conta da situação em que ele está lá na Câmara. Agora, o Alcolumbre eu gostaria de verdade de saber até onde o presidente do Senado vai. Porque é o seguinte, tem uma percepção, e isso é meio claro, que há espaço para pressão em cima do presidente da República, para lobby, para indicação de nomes, no que pesa a gente saber que o Lula não é feijão, não funciona muito bem com pressão, né? Então, só que existe esse espaço, só que a partir do momento que é indicado o nome para o Supremo Tribunal Federal, pumba, né? Aí fica chato, porque aí é uma prerrogativa do presidente. Só que, como a gente bem sabe, o senador Davi Alcolumbre não está preocupado, não é só com a questão do Pacheco, só com a questão de ter o seu aliado lá, como a Dani bem colocou. Também tem uma questão envolvida no meio de tudo isso, que são as investigações do Banco Master, que é o Banco do Centrão, né? E a quantidade de negócios que estão por trás disso e a quantidade de pessoas que podem se queimar com isso. O próprio Amapá de Davi Alcolumbre colocou quase R$500 milhão em fundo de previdência de servidores num banco podre, né? Então o senador não sabia, os aliados do senador não sabiam, o senador podia não saber, mas os aliados do senador não sabiam. Então, a questão só que vai fazer o quê? O governo vai chegar e falar para a Polícia Federal, para de investigar? Também não vai rolar. Então, tem limite também. Vamos ver até onde ele vai continuar esticando a corda. Pois é, a conferir. Ô Salto, obrigado, amigo, pela participação. Felipe Salto, colunista do UOL, economista-chefe da Warren, sempre conosco aqui às quartas-feiras. Um abraço, Felipe.